Capítulo 30, exercício 44. A. Use os métodos do capítulo 29 para determinar o potencial a uma distância x sobre o eixo perpendicular ao bastão, carregado na figura P3044. B. Use o resultado do item anterior para determinar o campo elétrico a uma distância x sobre o eixo do bastão. Bem, para isso, a gente vai recorrer ao seguinte, ao exercício do capítulo 29, a gente tem um vídeo, que é o exercício 69, que é exatamente esta conta do item A. A conta do item A, eu vou falar assim, rapidamente, mas vocês podem ir no exercício do capítulo 29, o exercício 69, que está bastante detalhado como é que você resolve isso. Então, de forma superficial, a história é a seguinte. A gente divide ali uma pequena carga dQ, certo? De tamanho dx, e a partir do eixo, do jeito que está determinado aqui, a gente chama de x0 do eixo até o ponto que a gente quer calcular, e a distância x até a carga que está gerando o potencial. Então, nesse caso, o potencial é colombiano, porque é considerado uma carga pontual. dV é igual a K dQ sobre a distância. Essa distância é x0 menos x. O nosso dQ tem uma relação com o x, que é lambda dx, né, que é a densidade de carga vezes a distância. E o nosso dV vira K lambda vezes dx dividido por x0 menos x. Bom, o potencial total vai ser simplesmente a soma entre menos L sobre 2 até mais L sobre 2 da barra, certo? O nosso potencial total no ponto x0 vai ser K lambda log de x0 mais L sobre 2 dividido por x0 menos L sobre 2. Então está aqui colocado de forma superficial como é que é feita essa conta. Se você quiser um pouco mais detalhado, passo a passo, você veja no vídeo do exercício 69 do capítulo 29 e você vai ter essa conta mais detalhada. Bom, item B. Use esse resultado do item anterior para determinar o campo elétrico a uma distância x sobre o eixo do bastão. No caso, a distância é o x0, né? Porque o potencial está em função do x0, né? Que é essa distância até o ponto. Eu chamei de x0. Então, na verdade, no item B, você já tem a relação entre campo elétrico e potencial, onde o campo elétrico é menos a taxa de variação do potencial com relação à distância. No caso, a nossa distância aqui é x0. Então, seria a derivada do potencial em função do x0, certo? Então, isso daria menos K lambda vezes a derivada do log, que é o inverso do que está dentro dele, que é x0 menos L sobre 2 dividido por x0 mais L sobre 2, vezes a derivada do que está dentro, que é a derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo, que é x0 menos L sobre 2, menos a derivada do segundo, que é 1 vezes o primeiro, que é x0 mais L sobre 2, dividido pelo segundo ao quadrado, que é x0 menos L sobre 2 ao quadrado. Bem, aí o que vai acontecer? O de baixo corta com esses dois termos, cortam, certo? Em cima fica x0 menos x0, esses dois caras também somem. Então fica menos L sobre 2, menos L sobre 2, que é 2 vezes, então dá menos L. Menos L com menos na frente dá mais L. Então esse resultado fica o nosso campo elétrico, fica K lambda vezes L dividido pelo produto entre x0 mais L sobre 2 e x0 menos L sobre 2, que é x0 ao quadrado menos L sobre 2
ao quadrado. Bom, mas o nosso problema é a nossa barra tem carga Q. E a carga Q é exatamente o que é o lambda L. Então, nosso campo elétrico final fica KQ sobre x0 ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Essa é a expressão do campo elétrico calculado a partir do potencial conhecido no ponto X. O campo elétrico tem direção X, já que ele só varia com X, certo? E como ele é positivo, significa que o campo elétrico está no sentido positivo de X, ele tem este sentido, certo? E significa que o potencial aumenta na direção da barra, isso é, no sentido negativo desse X. O potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico, isso é, o potencial diminui no sentido do campo elétrico. Então, quanto mais longe da barra, menor o potencial, então isso indica o sentido do campo elétrico, que é no sentido da barra para o infinito. É isso.